Eu tinha uma professora que me ajudou muito na faculdade, Miriam Bretz, professora de marketing na FGV. Ela falava duas coisas que para mim impactaram muito. Primeiro, que a vida é um teatro, né? Sempre alguém está nos assistindo. Se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou professor, se eu me portar como se estivesse num palco, a tendência é que eu ganhe uma escala maior. E ela sempre falou que a gente vende o tempo todo alguma coisa. Se eu sou namorado, eu vendo que eu vou ser o melhor marido. Se eu sou pai, eu vendo que eu vou ser a referência no futuro. Se eu sou professor, eu vendo a ideia de que eu educo. Se eu sou um soldado, eu vendo a ideia de soberania, proteção da minha sociedade. Quando eu percebo que eu sou um vendedor, o segredo para chegar no milhão, talvez não seja exatamente pensar no milhão de reais, porque isso, meu trabalho, planejamento... É emblemático isso, número, a gente sabe que matematicamente alguns vão chegar em 30 anos, alguns em 120, mas você sabe onde pode chegar. Mas a pessoa que se preocupa em vender o seu valor para milhões de pessoas, essa está no caminho natural de se tornar um milionário. Quando você conseguir impactar suas ideias, impactar milhões de pessoas com as suas ideias, com os seus valores, com as suas verdades, você vai estar vendendo alguma coisa para milhões de pessoas. Pode até ser vender um trabalho voluntário, mas a pessoa que hoje faz um trabalho voluntário que torna melhor a vida de milhões de pessoas, ela vai ter um estilo de vida milionário. Talvez não com 1 milhão de dinheiro entrando na conta, mas a recompensa virá muito poderosa. Então, antes do 1 milhão dinheiro, tem que vir 1 milhão impacto. Como que eu vou fazer o meu trabalho, minha verdade, chegar a mais pessoas? Isso é perfeito. Talvez até venha o bilhão. Porque, por exemplo, se a gente pega Mark Zuckerberg, Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se pega o Jeff Bezos, só de força de trabalho ele empregou 500 mil pessoas na pandemia. Isso ele emprega. Então imagina quantas pessoas ele assiste. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se a gente pega a Microsoft, por exemplo, uma empresa que vale 1 trilhão hoje. Por conta disso, o Bill Gates é multibilionário. Todos nós aqui já fizemos monografia, usamos um programa que ou era o Word ou inspirado no Word. E quem está em casa e já usou também pode ter usado pirata. Mas mesmo assim, tá usando o programa do cara. Usou o valor. Ou seja, exatamente, usou legal, o valor. Você deu o exemplo de quem vende commodity, que é aplicativo de computador Microsoft, e quem vende coisas caras, por exemplo, você tá um Elon Musk, né? O cara vende viagem para o espaço, e quem não vende nada, que é a Amazon, só intermedia, né? Por intermediação para milhões de pessoas, impacta muita gente. Olha só, muita gente, quando a gente fala dessa história do milhão, e eu já estou lidando com o público há muito tempo, logo vem um questionamento que eu acho natural, acho que é pertinente, é que nós estamos num país muito pobre. O Brasil é um país que metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, vivem com uma condição de pobreza. Então, o ponto é, como é que alguém, essa pergunta vai para você, tá, Caio? Como é que alguém que ganha pouco pode ter a pretensão de ter 1 milhão de reais acumulado? Porque não sobra para nada. Óbvio, quando a pessoa ela pensa no milhão, ela pensa que ela precisa economizar um pedaço daquilo que ela ganha para que ela, com aquele pedaço, ao longo do tempo, bem administrado, em investimentos bem equilibrados, ela possa transformar aquele esforço de trabalho no milhão. Esse é um caminho, e muito provavelmente, realmente, quem ganha muito pouco, quem ganha um salário mínimo, quem ganha 2 salários mínimos, talvez o cara falte até para ele comer. Talvez o caminho para que essa pessoa chegue no milhão não vai ser economizando 50 reais por mês. Ou, matematicamente, economizando 50 reais por mês, talvez ele leve, 150, não fiz essa conta, 150 anos, 200 anos. Um século ele chega lá. Um século ele chega lá, ou seja, biologicamente não é viável. Então, quem, de certa forma, faz esse questionamento, eu me uno com essa pessoa nesse questionamento, esse questionamento não está errado. O ponto é que existe uma outra variável, que é a variável escala. Ou seja, no fundo, a pessoa precisa ganhar mais. E aí, quando a gente fala em ganhar mais, a gente cai nessa ferramenta que vocês mencionaram aqui, que é vendas. Porque vendas é a única ferramenta de qualquer empresa e de qualquer indivíduo para gerar receita. É única. Todos nós aqui geramos mais receita na nossa vida porque vendemos. Então, seja livro, seja curso, seja MBA, seja imersão, mentoria, publicidade, ou seja, você vende. A venda, a Microsoft só se tornou a empresa mais valiosa do mundo porque vende. A Apple, porque vende. Então, no fundo,
é fato. Economizando R$50 por mês, talvez você vai precisar de 1 século ou 2 para chegar no tal milhão. Então, o ponto é, como alguém pode gerar mais receita para se habilitar a ter uma vida mais confortável através da sua independência financeira, e aí a gente cai em venda, e aí eu caio na pergunta para você. Caio, as pessoas podem, todo mundo pode aprender a vender? Pode, e é legal porque, como você estava falando, todos nós voltamos para trás, né? Nós olhamos para trás para as decisões que a gente fez. E você falou uma coisa que é fundamental. Vendas, ele é como se fosse uma disputa entre perspectiva e incerteza. Eu fui recrutado de ser vendedor, me apresentaram vendas, e o que eu enxerguei? Eu enxerguei perspectiva. Obviamente, num caminho de perspectiva, a tua incerteza vai ser maior. E muitas pessoas é o contrário. Tomam decisões pautadas na certeza e diminuem a perspectiva. Na garantia. Na garantia e diminui a perspectiva. Então, principalmente a mente milionária, ele tem sempre essa reflexão. Caminho de perspectiva versus incerteza. Quando foi me mostrado, por exemplo, isso, que, quanto mais você vender, mais você ganha. Mas se tu não vender, tu não ganha nada. Então, vamos lá. Então, eu tô te interrompendo. Sim, você vai você poder... gostou da coisa Eu aqui? gostei. Cara, me desculpa te interromper. Então vai lá. Amigo, o caminho do milhão mora na garantia ou na perspectiva? Totalmente na perspectiva. A minha primeira ferramenta de perspectiva foi a venda, cara. A venda foi minha ferramenta de perspectiva. Obviamente, como você falou, tem gente que está numa cegueira por conta de falta de educação. E uma das funções até do conselho é descentralizar essa informação para avisar, cara, existe um caminho que às vezes do qual você nem sabia. Que às vezes eu fico pensando, há 20 anos atrás, se não fosse recrutado para ser vendedor, alguém me mostrou uma ferramenta, ponto A, ponto B, se você fizer C, D, E, você vai subindo, você vai crescendo. Se você tiver fome, técnica e gestão das emoções, tu chega onde você quiser. Se não conseguir, falha tua. A Malu nem sabia que esse caminho existia. A Malu era de um ecossistema... Na linhagem que ela veio, ela não conhecia essa ferramenta. Não era parte da E além de não conhecer, era mostrado e não chegue nem perto. Perfeito. Não chegue nem perto desse lado. Então, eu vejo que, principalmente no meu caso, foi encontrar uma ferramenta que me dava perspectiva. Aí, obviamente, nessa provocação, o que as pessoas têm que fazer agora é fazer uma autoanálise e refletir sobre o seu caminho. Como é que está a relação perspectiva versus incerteza? Puta, eu inclinei muito para a certeza, eu acabei capando a minha perspectiva. E tem gente que, por exemplo, aí obviamente a gente pode entrar num ponto e tem muita gente que tem sensibilidade às zonas de incerteza. O cara opera muito mal em zonas de incerteza. Então, cara, o teu milhão já vai ser prejudicado, porque não tem almoço grátis. É melhor trocar o sonho. É melhor trocar o sonho e não tem problema, porque às vezes, e você sempre tem essa preocupação de aterrissar boas ideias, porque às vezes na internet, às vezes fica, mano, um milhão, você não tem obrigação de ser milionário na tua vida. E você vai ter uma vida digna, não tem problema nenhum não ser. Só que não tem outra maneira, assim, se você opera mal em momentos de incerteza, você só tem outra opção, apequenar as suas vontades. Agora, operar mal em momentos de incerteza tem muito a ver com escolhas ruins que a pessoa fez no passado. A sociedade vai aprisionando a pessoa num financiamento muito longo, no que dizem que a pessoa tem que ter, tem que fazer, tem que assumir. Você acaba capando a coragem do cara, né? Tá doido para falar da casa própria. Pode falar, Gustavo. Não é nem a questão da casa própria, mas o próprio emprego, que a pessoa recebe o salário, ela adota um estilo de vida que é o melhor que ela pode oferecer para a família. Vamos supor que seja o aluguel. Tá. Mas ela assumiu um aluguel e uma condição para a família que ela não consegue sequer dar um passo atrás. Ela tem medo de dar um passo atrás. Então ela fica na garantia porque ela não tem espaço para usar. É bem diferente do que acontece, isso é um exemplo que eu uso com frequência, quando a pessoa vai para outra sociedade. Quando ela se muda de país, é aquele lance de que vou dividir moradia, vou morar num porão, vou me juntar com alguém. A pessoa ela tem um grau de humildade muito maior, porque ninguém está cobrando dela. Ela não quer mostrar isso para ninguém. Ela às vezes não presta contas para ninguém. Presta conta para o vizinho. Vai dar notícia para a família a cada ano, e olhe lá. E o que você falou tem uma correlação muito grande mesmo, e as pessoas precisam ter atenção, porque acontece esse efeito colateral, más decisões prejudicam a sua coragem. Por exemplo, quando eu fui recrutado para ser vendedor, eu não tinha um periquito para dar água, cara. Então, entre aspas, o meu nível de confiança e parece que eu vim com uma potência maior numa zona de incerteza, eu falei assim, cara, se eu falhar, eu vou ser o único penalizado. Eu vou ser o único penalizado. Por exemplo, hoje 5 filhos. Hoje eu tenho 3 filhos. Hoje eu sou muito mais prudente. Então, obviamente, eu gosto de zonas de incerteza, que está no meu DNA. Não, até a própria consequência do sucesso que você teve e permitiu. Exato, mas tem pessoas que fazem decisões ruins, aí no ambiente de perspectiva, que é uma zona de incerteza, o cara vai mais prejudicado, porque aí vira uma bola de neve, né?